A paz, amados, vamos estar aqui continuando, essa palavra que o Senhor nos deu. Não tem de bom ânimo, te esforço que eu te ajudo. O medo de fracassar não pode ser uma permissão, uma justificativa para você continuar fracassando, para que você continue pensando que você não tem mais jeito, que você continue aí desesperançoso no seu futuro. Você não tem alegria no seu presente e não consegue ver nenhuma alegria no futuro. Então esse medo de desistência, esse medo de desistir até mesmo da vida, sabe? A gente não tem ânimo nem para viver mais, porque nós temos esses tipos de pensamentos. Então o medo de errar, ele está dentro da capacidade do quanto eu quero desistir de mim. O quanto eu quero desistir dos meus propósitos, dos meus valores, daquilo que eu acreditei um dia, mas que por causa que uma das coisas não deu certo, eu acabei desistindo da vida, eu acabei desistindo de viver. Então nós estamos na campanha contra esses pensamentos, contra esses pensamentos de desistências. E tem pessoas que infelizmente elas escolhem desistir, elas escolhem, mas não a pagar o preço, o custo que isso me cobra. Elas não querem pagar o custo que isso tem para elas. Elas não querem ajuda, elas não querem lutar por elas mesmas. Por isso essa desistência tão grande. Quando se desistir, isso não significa realizar muitas vezes passos de decisões. Decidir não decidir nada significa que você já decidiu alguma coisa. Eu estou falando para as pessoas que estão no período do deixa a vida me levar. Mas você sabe para onde que ela está te levando? Escolher, às vezes, não tomar decisão já é uma decisão de não escolher. E quando se decide não decidir nada, você já decidiu alguma coisa. E significa realizar muitas vezes passos de decisões, mas não conseguimos de frente com uma decisão por decidir muito importante, porque ser o início de tudo, desistir de muito importante não pode ser o início de tudo. E muitas pessoas, elas estão nessa posição. E elas têm que decidir algo muito importante, o quanto o importante os assusta, o quanto que uma responsabilidade não assusta. Nós estamos falando aqui de pessoas que estão paradas e que estão estacionadas não pelo fracasso, mas talvez pelo peso de uma responsabilidade, pelo peso de não conseguir ver o seu fruto lá no seu futuro. E elas não conseguem, elas procrastinam a sua vida, elas vão deixando para amanhã. Elas têm projetos lindos, uma inteligência maravilhosa, mas vão deixando para amanhã. Então eu oro e peço para que você não estacione mais nesse lugar. Toda a parada, ela tem hora para se sair de lá. Deus às vezes permite a gente estar nos lugares e há um momento em nossa vida que Deus diz assim: levanta-te. Tá na hora de sair daí, Foi assim com Elias na caverna, O tempo de caverna de Elias foi o seu tempo que ele precisava se analisar, foi o seu tempo em que ele precisava buscar conhecimento em Deus, buscar o conhecimento dele mesmo, força nele mesmo. Mas teve um momento que Deus interviu. Teve um momento que Deus interviu e disse: sai desse lugar, sai dessa caverna. É o que o Senhor está falando com você nessa manhã. Sai desse lugar, sai dessa caverna, porque decidir não decidir nada, você já decidiu alguma coisa, E é muito importante
decidir, porque o decidir é o início de tudo. É o início de decidir, é muito importante, porque é o início de tudo, porque dirigir não é obrigatoriamente conquistar ou realizar no meio do caminho em que iremos também. Entender que aquela decisão também foi errada. Muitas vezes nós estamos decidindo não decidir nada e que amanhã nós vamos ver que essa decisão de não ter decidido nada também foi uma decisão errada. Mas nós temos que viver essas decisões. Nós temos que pagar o preço por essas decisões. E muitas pessoas decidem mas não fazer mais nada e não colocar o seu empenho em fazer alguma coisa para que mude o resultado. E decidir pode ser e desiste em trabalhar. Trabalhar é cansativo e muitas vezes também doloroso no meio desse processo. É doloroso acordar, é doloroso ir trabalhar, é doloroso decidir porque a decisão te traz dor. Deus está te vendo nesse momento. É doloroso acordar de manhã. É doloroso decidir. E muitas pessoas, elas estão nesse processo. E muitos voltam para o mesmo lugar por medo de novos caminhos. Então, o Senhor está dizendo, não tenha medo de decidir. Não tenha medo. Deus é contigo. Não tenha medo. Não fique ansioso. O meu espírito dirigirá os seus passos. Não se preocupe nem teme. Nunca houve um lugar por onde você andar que eu não tenha procedido, que eu não tenha visto. Muitas vezes a sua fé ela vacila. Deus sabe que a nossa fé nesse momento não está nele. A nossa fé nesse momento está na nossa dor, na nossa angústia, naquilo que nós estamos vivendo e não conseguimos colocar a palavra viva, fazer a palavra de Deus viver em nós. Aleluia. E Deus, ele vê que nós fracassamos, mas não se preocupe com isso. Eu te protejo, mesmo quando você não se sente forte. Deus está te dando livramento. Mesmo que você não esteja vendo. Deus já impediu de você entrar debaixo de caminhões, debaixo de ônibus, de carro. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui que estão numa desistência tão grande da vida que Deus está me mostrando que elas estão andando na rua, atravessando a rua e não estão nem aí se está vindo carro. Porque no inconsciente, elas não estão provocando suicídio. Se bater, bateu. Mas elas não estão ligando mais para a vida. Elas não querem se matar de fato, mas elas não estão mais se preocupando com o atravessar da rua. Aleluia. Você precisa confiar na fidelidade do Senhor e não em seus sentimentos. Sua força oscila cada dia, mas o meu poder sempre estará à sua disposição à medida que você submeter à vontade de Deus e ao Espírito Santo que fala contigo nesta manhã. O Espírito Santo está dizendo contigo nessa manhã, levanta-te, eu sou o seu Deus, e repreendo esse espírito de opressão sobre a tua vida. Eu repreendo em nome de Jesus esse espírito de morte, esse espírito de dor, esse espírito de angústia que tem pairado sobre a sua mente, sobre a sua alma, com a autoridade divina, em nome de Jesus. Eu ordeno que saia dessa mente, em nome de Jesus. E que você seja liberto para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor te dê livramento para a glória dele. Está aqui na terra. Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é contigo. Levanta-te em nome de Jesus.